Boa tarde, alunos da disciplina de Bioética, alunos ingressantes do curso de Odontologia aqui da nossa Faculdade de Odontologia. Vocês já me conhecem da recepção, da semana de recepção aos calouros. Meu nome é Dalton, sou o professor responsável por essa disciplina. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a vocês e dizer da minha imensa satisfação de poder estar com vocês e ainda mais estar com vocês já nesse primeiro momento, já nesse primeiro semestre. A disciplina de Bioética conta com vários colaboradores. Eu, em particular, quero apresentar a vocês o professor Luiz Eugênio Mazzilli, que vocês também conhecem da semana de recepção e que vai estar nesse momento presente aí na sala de aula com vocês. E depois dessa minha pequena fala gravada, o professor Mazzilli vai apresentar a vocês os outros colaboradores e outras questões operacionais com relação à nossa disciplina. Mas primeiro eu quero me justificar com vocês, por que eu não estou na sala de aula hoje, justamente hoje, nesse primeiro dia. Acontece que nesse exato momento, enquanto vocês me ouvem, aí nesta gravação, eu estou em Roma, na Itália, participando de um evento científico, de um workshop que trata de um tema específico da bioética. O tema do evento é ajudar os idosos e cuidados paliativos. E esse workshop é uma das atividades da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida, Pontifícia Academia Pro Vita, que eu faço parte como um dos membros representantes brasileiros. Então, enquanto vocês estão aí em pleno março, curtindo a primeira semana de aula, nesse sempre calor do mês de março, eu estou aqui na Itália, uma situação um pouco diferente, bem diferente, diga-se. Bom, mas eu fiz questão de gravar essa pequena apresentação para vocês, porque eu quero começar contando a minha história. Nas aulas seguintes, nós vamos trabalhar bastante a temática da bioética, os conceitos, enfim, aos poucos vocês vão se familiarizando com essa disciplina e com o conteúdo programático da disciplina de bioética. Mas eu não queria começar por aí. Eu quero começar contando para vocês como eu, Dalton, acabei me envolvendo com essa história da bioética. E aí eu tenho que retomar a minha história na Faculdade de Odontologia. Como vocês, fiz o curso de graduação na Faculdade de Odontologia, no curso diurno, e assim que eu me formei, logo alguns meses após a minha formatura, eu fui convidado a colaborar nesse departamento, que é o Departamento de Odontologia Social, que hoje oferece essa disciplina para vocês, que é a disciplina de bioética, entre outras que vocês também vão cursar no curso de odontologia. Muito bem, eu informado, recebi esse convite e uma das minhas atribuições na época como professor recém-formado, professor cirurgião dentista recém-formado, professor recém-contratado, era de trabalhar como um dos plantonistas responsável então pelos plantões do serviço de urgência odontológica que na época funcionava no Hospital Universitário. Hoje o serviço de urgência da odontologia funciona aqui no nosso ambulatório, na nossa própria clínica. Mas na época, eu estou me referindo ao ano de 1982, o serviço de urgência funcionava no Hospital Universitário. Muito bem, eu como um professor comecei então a frequentar os plantões, aliás como responsável pelos plantões nesse serviço de urgência. E nos meses seguintes, além dos meus interesses específicos, acadêmicos, de trabalho, o que aconteceu foi que naqueles anos, 82, 83, 1982, 1983, 1984, o Hospital Universitário, aliás, o complexo de hospitais que dão suporte à área de saúde da USP, como o Hospital das Clínicas, o Hospital Universitários e outros correlacionados à USP, tem um trabalho muito próximo à USP, como o Hospital Emílio Ribas, começaram a receber os primeiros casos de pacientes com uma doença que então na época era nova, que é a AIDS. Essa síndrome de imunodeficiência adquirida, nas siglas em inglês, AIDS,
que todos vocês conhecem, já ouviram falar. Mas é importante que a gente retome o que era a AIDS em 1982 e 1984. Muito diferente, ou diferente do que é hoje, enquanto se trata de uma doença, vamos assim chamar, que tem, é claro, um viés infeccioso muito grave, né? Mas que hoje nós já temos uma medicação em que é possível controlar a imunodeficiência relacionada com a AIDS. Naqueles anos, isso não acontecia. Aliás, naqueles anos, pouco ou nada se sabia a respeito dessa alteração, dessa síndrome, né? O que se sabia? Se sabia da sua letalidade. Era muito letal. As pessoas morriam e morriam muito rapidamente assim que se sabiam já portadores. Até porque na época, por uma série de deficiências até de diagnóstico, o próprio diagnóstico da AIDS era muito tardio. E efetivamente, quando ele ocorria, o portador já estava em um quadro de grande comprometimento do próprio sistema imunológico. Muito diferente do que é hoje, onde é possível fazer um diagnóstico precoce. E uma vez que se faça um diagnóstico precoce, fazer intervenções que, se não levam à cura, levam pelo menos ao controle da doença nos seus estágios iniciais. Muito bem, mas além dessa questão do perfil da doença, do perfil terapêutico relativamente à doença, é importante que a gente lembre que a AIDS, desde o seu início, estava diretamente relacionado com situações de comportamento social, este sim, com grande recusa por parte da sociedade. A população como um todo tinha medo à questão da AIDS, porque era uma doença letal, isto é, levava à morte, não tinha nenhum tipo de tratamento. E além disso, como, pelo menos em um primeiro momento, a doença estava relacionada a determinados comportamentos sexuais, a determinados comportamentos sociais, que infelizmente sofriam de discriminação por parte da sociedade, o ser portador da doença AIDS ou da síndrome AIDS significava, além de todo o sofrimento, além de todo o transtorno relativamente ao que a própria doença na situação de desdobramento físico e de saúde representava, ainda representava um outro sofrimento. O sofrimento social pela discriminação, o sofrimento social pelo preconceito. É nesse contexto que nesses anos 1982, 1983, eu e outros colegas, então professores da Faculdade de Odontologia da USP, começamos a assistir nas dependências do hospital universitário os primeiros atendimentos relativamente a esses pacientes, que, diga-se, eram os primeiros pacientes diagnosticados na cidade de São Paulo com essa tal nova doença, né, tão terrível que se chama AIDS. Nesse contexto, eu tenho que contar para vocês, né, ser muito sincero com vocês e dizer que eu também tinha os meus medos. E esse medo da minha parte fez com que eu me afastasse um pouquinho desses atendimentos. Nós, lá na nossa equipe de professores, na equipe clínica do hospital universitário, alguns colegas se prontificavam a fazer esses atendimentos. Eu fui um dos que não aceitei essa proposta, no sentido de que eu me afastei e fiquei a uma distância, digamos, segura, acompanhando para ver o que isso ia dar, né? Tínhamos, é claro, a curiosidade científica de saber como que isso ia ser tratado, que cuidados nós tínhamos que ter, qual era a evolução dos pacientes, mas a gente tinha medo. Nós tínhamos medo. E esse medo levou a muitos, eu inclusive, a me manter afastado, né? Outros colegas atendiam e nós, à distância, uma distância segura, ficávamos de longe mesmo observando como esses atendimentos estavam sendo feitos. Bom, o que aconteceu particularmente comigo? Aconteceu que um certo dia eu recebo uma ligação telefônica de um grande amigo, né? Um sacerdote católico que atendia uma comunidade de jovens, de uma região da cidade mais carente, né? E esse sacerdote católico, meu amigo, né,
tinha ouvido de mim a história de que eu, como professor da USP, trabalhava em um hospital onde atendimentos dessa natureza estavam sendo realizados. E ele ligou para mim e disse: Dalton, aqui quem fala, né, sou eu, seu amigo, né, e quero te dizer o seguinte: chegou aqui na nossa comunidade um rapaz, um jovem, e ele veio me procurar porque ele está numa situação muito difícil, né, padecendo, né, sofrendo. Por quê? Ele se descobriu, já tem um diagnóstico dessa tal nova doença que está aí, que é a tal da AIDS, né? E ele está tendo muitas dificuldades, inclusive de achar serviços médicos, serviços hospitalares que possam atendê-lo. E você, meu amigo Dalton, né, o que pode fazer por esse rapaz que veio me procurar pedindo ajuda? Então, aquele dia as coisas mudaram um pouco para mim. Porque vejam, até então eu era, entre outros, de uma equipe clínica que atendia, que acompanhava o atendimento de pacientes com essa realidade, né? Mas de repente eu recebi uma solicitação muito pessoal, né, de um amigo, que me disse em outras palavras o seguinte: meu amigo Dalton, eu agora tenho um novo amigo que precisa de ajuda. E o que nós, que somos amigos, podemos fazer por essa pessoa que nos procura pedindo ajuda? Então vejam que, de um momento para outro, aqueles tantos pacientes que eu cheguei a assistir o atendimento no hospital universitário, cujo nome eu não me recordo, cujo nome eu não sei, talvez nem tenha perguntado, né? A situação mudou e o perfil era outro. De repente eu tinha uma pessoa que me procurava que tinha nome, que tinha sobrenome. E essa pessoa pedia ajuda, né? Muito bem, esse rapaz veio me procurar aqui na universidade, entrou na minha sala aqui da universidade. Ele estava bastante angustiado quando entrou na minha sala. Naquela época ele estava bem fisicamente. E eu me recordo que o que ele me disse foi o seguinte: eu tenho um grande sofrimento. E meu grande sofrimento hoje não é por causa da doença física, né? Mas meu grande sofrimento é a discriminação que eu sofro todas as vezes que eu digo, em qualquer lugar, inclusive nos hospitais onde eu vou, que eu tenho essa tal doença. E ele dizia, né, quando eu falo que eu tenho AIDS, as pessoas já me perguntam o que eu andei fazendo, já me perguntam o que eu faço, já me perguntam de coisas muito pessoais que são muito minhas e que eu não necessariamente quero compartilhar, né? Bom, receber essa pessoa que me disse isso me tocou profundamente. Aí eu acompanhei, como tinha sido solicitado pelo meu amigo, até o hospital, e lá, junto com outros profissionais da área da saúde, essa pessoa foi atendida, como aliás entrou em um protocolo de atendimento, e infelizmente, como acontecia na época, pelo conhecimento até científico que se tinha, muito precário na época sobre a doença, depois de algum tempo, menos de um ano depois, ele veio a falecer, vítima dessa AIDS. Mas para mim ficou uma marca muito profunda, qual seja, o olhar daquele rapaz que dizia: meu sofrimento não é a doença física, meu sofrimento é a discriminação que eu tenho sofrido. E aí aconteceu comigo uma coisa muito significativa, porque eu fui procurar o então chefe da odontologia social, né? O então chefe do departamento de odontologia social, por acaso o cargo que eu ocupo hoje, chefe do departamento de odontologia social, e cheguei a esse professor e disse: professor, eu me dei conta de um assunto que eu quero estudar. Esse assunto é essa discriminação que está acontecendo contra pacientes que sofrem essas doenças infecto-contagiosas, no caso a AIDS, né? E esse professor olhou para mim, deu um sorriso e disse: ah, Dalton, então veja, você não está querendo estudar a epidemiologia da AIDS, você não está querendo estudar o tratamento que diz respeito à AIDS, né? Que também poderia ser uma área de interesse. Você está querendo estudar a discriminação que acontece relativamente à AIDS.
E eu lembro que ele apontou, ele tinha também uma caneta em mãos, ele fez assim, disse assim: você está querendo estudar ética. E foi por aí que eu comecei a me interessar pelas temáticas de ética. Retomando, porque uma determinada pessoa, meu amigo, me chamou a atenção de uma outra pessoa que precisava de uma ajuda. Aquele rapaz que me procurou naquele dia, eu sei o nome e o sobrenome dele. Eu não vou dizer aqui, porque não fui autorizado por ele, pela família, para divulgar o seu nome, mas eu sei o nome dele. Até hoje eu lembro do nome dele, como eu lembro do rosto dele, né? Ele não era um número de prontuário do hospital. Ele não era a descrição de uma doença. Ele era uma pessoa com nome e sobrenome, com um rosto, né? E é por isso que eu vou tanto falar a vocês sobre o modelo de bioética, que é o modelo personalista, né? É um modelo que nos lembra da pessoa, que nos lembra do rosto, que nos lembra do olhar, né? E a partir daí nós podemos construir, sim, né, um modelo de bioética, né, um modelo científico de bioética, para falar de tantos temas quantos esses que diz respeito à bioética, que vocês vão descobrir no transcorrer do nosso semestre. Por exemplo, o tema da humanização, de como a relação profissional-paciente, ou melhor, a relação da equipe de saúde com o paciente e com relação às pessoas que estão em torno do paciente, como a família, pode ser humanizado, né? Como é que isso pode vencer muitas vezes as nossas dificuldades, os nossos preconceitos, as nossas discriminações, né? No sentido de que a relação se torne mais humana. Nem por isso menos técnica, menos terapêutica, mas também humana, né? E por isso hoje vamos começar a disciplina de uma forma um pouco diferente do que nos anos anteriores. Na sequência desse meu vídeo, como o professor Luiz Mazzilli depois vai poder explicar em mais detalhes para vocês, hoje nós vamos ter uma sessão de cinema, né? Vocês vieram aqui no primeiro dia de aula, esperando ter aulas, coisas teóricas, conteúdos, né? Mas vocês vão ter uma sessão de cinema agora aqui, né? Vai ser projetado um filme, e esse filme que daqui a pouco vocês vão conhecer, alguns até talvez já tenham assistido, mas quem já assistiu vai assistir de novo, né? Nós escolhemos esse filme, que se chama Um Golpe do Destino, por uma razão. Ele em si incorpora uma série de conceitos que nós, nas aulas seguintes, vamos estar resgatando com vocês. Esse conceito de pessoa, né? De como eu mudo esse olhar com relação à pessoa, esse conceito de como eu mudo o olhar meu mesmo com relação à doença, quando eu me vejo numa situação diferente daquela em que eu me encontrava há horas atrás, antes de ter o diagnóstico de ser portador de uma doença, né? E ele chega até na questão que envolve a relação professor-aluno, como nas últimas cenas do filme vai se apresentar. Então, mais uma vez quero dar as boas-vindas a vocês, dizer da minha felicidade de estar com vocês esse semestre todo, vamos poder estar juntos em muitos momentos, né? E dizer então para vocês, sejam bem-vindos, aproveitem a disciplina de bioética. Um grande abraço e semana que vem eu vou estar com vocês.